E foram divulgados hoje os números da balança comercial brasileira do mês passado. O saldo foi positivo, ou seja, em abril, o Brasil vendeu mais do que comprou de outros países. E essa diferença foi de 10 bilhões de dólares. A China segue sendo como principal destino das exportações brasileiras. Logo depois vem Estados Unidos e Argentina. E os produtos mais vendidos para o exterior são os agrícolas e o minério de ferro. O resultado nos 4 primeiros meses deste ano também é positivo, em 18 bilhões de dólares. Bom, e para falar sobre balança comercial e também sobre a reforma tributária, a gente conversa agora com o nosso comentarista, o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vou começar falando aí de balança comercial. A gente viu os números ali. O que puxou essa alta aí no mês passado? Bom, boa noite, Paulo, boa noite aos telespectadores. Antes de falar sobre isso, eu só gostaria de mencionar que esse é o melhor resultado de abril em toda a história do índice, nos últimos 30 anos, desde 1989, quando o índice começou a ser calculado, não tinha um resultado tão bom para abril. Houve uma série de fatores favoráveis, né, no contexto internacional, entre os quais a gente poderia mencionar o crescimento do preço das matérias-primas, né, das commodities, e também a recuperação chinesa. Não podemos nos esquecer que a China cresceu no primeiro trimestre de 2021 18%. Foi um crescimento absolutamente excepcional e, com isso, a China teve uma demanda muito grande de produtos, em particular produtos primários, né, que a gente exporta para ela, basicamente é o nosso componente. E aí, nesse caso, se destaca a indústria extrativa, notadamente minério de ferro e também soja. Só a soja, só o complexo soja é responsável por em torno de 1/4 das exportações totais para a China. A gente segue falando de economia, professor, mas muda agora para a reforma tributária. A gente viu há pouco uma reportagem trazendo alguns detalhes, né, algumas das propostas que tramitam lá na Câmara e também no Senado, e eu chamo a atenção para duas delas ali. A ideia, né, o que foi defendido ali é um sistema com menos burocracia e com mais justiça. Que outros pontos você destaca, professor? Bom, eu só gostaria de lembrar, muito bem lembrado, eu só gostaria de acrescentar que essa proposta atual, ela foi dividida em 4 etapas. Isso é muito importante para quem quiser acompanhar, porque isso vai afetar o nosso bolso, tá certo? A realidade de todos os brasileiros. A primeira etapa é a unificação das contribuições federais, especialmente PIS e COFINS. A ideia é a criação de uma contribuição sobre bens e serviços, e a ideia do governo e do que está sendo discutido no Congresso é uma alíquota em torno de 12%. Depois, as outras fases são mudanças no IPI, que teria uma alíquota única para todos os produtos. Depois vai chegar no imposto de renda, que também vai afetar praticamente uma parte considerável da população, só que com uma novidade. Começa a se falar agora tributação sobre dividendos, que foi uma forma de trazer também a oposição para fazer essa parte da negociação. E por último, é a parte que eu sou mais cético, né, que eu acredito menos, é a questão da desoneração da folha de pagamentos. Porque nós já fizemos isso no passado, o governo deixou de arrecadar muito e o resultado foi muito fraco. Porque já se percebeu, já existe estudos nesse sentido, que a desoneração da folha não gera crescimento de emprego e renda. Então, a gente tem que buscar uma outra alternativa. Amanhã a gente volta a falar disso, professor. Obrigado e até lá.